Bom, o que eu vou apresentar é um resumo do livro An Introduction to Metaphysics, do capítulo 9 desse livro, que é sobre propriedades. O livro é de 2010 e tem uma exposição atualizada de ideias da metafísica analítica contemporânea. A questão das propriedades é uma questão importante porque aí está incluído o velho problema dos universais. A noção filosófica aristotélica mais importante de metafísica, embora a metafísica tenha vários sentidos, é a ideia de metafísica como a investigação do ser enquanto ser. Ora, a investigação do ser enquanto ser seria a investigação dos tipos de coisas mais gerais, mais amplamente reconhecidos de toda a realidade. Esses tipos de coisas são constitutivas, digamos, do quadro da realidade. São coisas como propriedades, causalidade, tempo, espaço, número, substância, matéria, objeto físico, objeto material, etc. Ora, considere, por exemplo, a noção de propriedade. Não há nenhuma ciência particular que investiga a noção de propriedade. É uma noção que atravessa todas as ciências particulares. A física estuda propriedades físicas, a química propriedades químicas, a biologia propriedades biológicas, a sociologia propriedades da sociedade. Assim, como não é objeto de nenhuma das ciências, ela tem que ser objeto de alguma coisa. E Aristóteles teve esse insight. É objeto da metafísica. Além de propriedade, por exemplo, causalidade. Também não há uma ciência específica, ciência particular, que estude o que é causalidade. Agora, existe causalidade física, existe causalidade psicológica, existe causalidade ao nível social, etc. Então, o escopo da investigação da natureza da causalidade é muito amplo. Daí porque pertence à metafísica, neste sentido que eu estou considerando de investigação do ser enquanto ser. Então, vamos aí ao resumo do capítulo 9 desse livrinho de Carol e Marcosian, que é um livro uma introdução muito boa, muito clara à metafísica, a melhor que encontrei do presente escrito há poucos anos atrás. A noção de propriedade tem a ver com ontologia. Trata-se do problema do um sobre muitos. O problema da unidade na multiplicidade, da unidade na diversidade. O problema da síntese. O problema, se quisermos falar em termos linguísticos, o problema da possibilidade de predicação. De você poder dizer uma coisa de muitas. Então, esse é o problema do um sobre muitos. Isso existe desde que a filosofia existe. Quando Sócrates, nos diálogos socráticos de Platão, se pergunta o que é X, X está no lugar de um termo filosófico designador de uma propriedade. Por exemplo, Sócrates se pergunta o que é virtude, o que é piedade, o que é temperança. E nos diálogos socráticos surge primeiro a questão, surgem respostas possíveis. Geralmente o diálogo termina de forma aporética, sem que se chegue a uma conclusão, mas há um avanço
no decorrer do diálogo, de nossa compreensão do que seja, digamos, a virtude, a piedade, ou a temperança, ou a verdade, ou o conhecimento, termos filosóficos. Termos filosóficos são aqueles que designam propriedades que são centrais ao nosso entendimento do mundo. Isso assim poderíamos dizer. É diferente de o que é o azul, o que é uma cadeira, que tem uma gramática, digamos, uma estrutura que deve ser bem mais simples. É por causa da complexidade da estrutura lógica desses termos constitutivos de nosso entendimento geral da realidade, que eles têm importância filosófica, porque nós podemos nos enganar em sua compreensão, e é importante que nós encontremos a sua estrutura própria. Essa é uma maneira de ver a filosofia, que não está em moda atualmente, mas, digamos, você pode encontrar em filósofos como Wittgenstein, ou Daniel, ou Dummett, por exemplo. Bom, outras palavras que são mais ou menos sinônimos de propriedade são característica, traço, qualidade, atributo. Não nos enganemos achando que são coisas muito diferentes. Existem também propriedades de propriedades. Por exemplo, a sabedoria é uma propriedade da virtude. Uma outra propriedade da virtude, segundo certas escolas éticas, seria a humildade, e assim por diante. O estudo do que são propriedades, existem duas formas diferentes, dois tipos de teorias diferentes, os realismos e os nominalismos. Os realismos dirão que existem propriedades e que essas propriedades são universais. Já os nominalismos dirão que não existem propriedades no sentido de serem universais. Mas o que são, afinal de contas, universais? Vejamos, a propriedade da virtude, enquanto tal, pode ser instanciada, a palavra instanciar significa exemplificar, pode ser instanciada em uma porção de coisas diferentes. Logo, ela é única. Definindo, o universal é, por definição, aquilo que é multiplamente instanciável, aquilo que é multiplamente exemplificável. Assim, a virtude é universal porque a virtude é uma única coisa que pode ser exemplificada, instanciada, muitas vezes, digamos, nos atos virtuosos ou nas pessoas virtuosas. Assim, você pode distinguir aquilo que é instanciação da virtude enquanto tal, que é o universal. Então, essa é uma maneira de se ver a questão que foi defendida por Platão e por Aristóteles. O universal pode ser instanciado por muitos particulares. Agora, é diferente do particular, que é aquilo que só pode ser instanciado por si mesmo. Por exemplo, Sócrates é virtuoso. Sócrates instancia a virtude. Platão é virtuoso. Platão também instancia a virtude. Mas Platão só pode instanciar, exemplificar ele mesmo. E o mesmo com Sócrates, porque são particulares, não são universais. Então, universal é aquilo que pode se instanciar multiplamente. A forma da predicação sobre universais é essa que está aí. A é F, C e somente C, A instancia F idade, ou F universalidade. A R, B, A está relacionado a B, digamos, A está em cima de B, A é pai de B, é filho de B, etc. Se e somente C, A e B instanciam a R universalidade, a relação específica de universalidade que está em questão, por exemplo, ser pai de.
Ora, existem duas teorias que apelam para o universal e universais, que são as teorias platonistas e as teorias aristotelistas, ou digamos realistas, chamado realismo dos universais. Vamos começar com os universais platônicos. O platonismo começa identificando o significado com o universal. Isso explica universais não instanciados, como por exemplo unicórnios, pois tais palavras obviamente possuem significado, embora não existam unicórnios. Por que possuem significados? Porque elas se refeririam de alguma forma, em última análise, ao universal platônico, que é a ideia de unicornicidade. Universais platônicos são abstratos, no sentido de que não são espaciais nem temporais. Eles são cognoscíveis, estão no mundo inteligível e não no mundo visível, como diria Platão. Problemas com os universais platônicos. Existem vários e sérios. Primeiro, eles são entidades não espaço-temporais e abstratas. Eles não são visíveis. Assim, eles não parecem ter conexão causal e, portanto, como é que nós podemos ter acesso a eles se eles não têm conexão causal com as nossas mentes e não parecem ser, assim, cognoscíveis. Sequer realmente inteligíveis eles talvez sejam. Segundo, os universais platônicos são feitos para explicar a predicação, mas há predicados significativos que não expressam nenhuma propriedade. Por exemplo, não se autoinstancia. Assim, eu posso dizer que Newton não se autoinstancia, pois nunca foi instanciado por ninguém. Ninguém tem esse nome. Mas é verdade que Newton não se instancia, se somente se ele instancia a não autoinstanciação. Isso parece estranho. Além disso, imagine que João instancia a temperança. É verdade que ele instancia a temperança apenas porque João e a temperança instanciam a instanciação? Mas isso seria circular. O verbo instanciar é usado no explanans e no explanando. Ora, esse é o problema. Os termos da teoria, você não pode aplicar a teoria inocuamente aos seus próprios termos, a ela própria. Assim, a predicação via universais não pode ser completamente geral, a menos que a explicação da predicação via universais não pode ser completamente geral, a menos que nós recaiamos em contradições. Platonistas geralmente respondem a isso restringindo a aplicação de universais, negando que exista uma relação de instanciação, negando que exista uma propriedade de não autoinstanciação, etc. Eles também podem admitir que existam tais predicações, mas defender que elas são predicações primitivas, não autoinstanciável e instancia são predicações ditas brutas. Mas isso parece ser, segundo esses autores, uma fraqueza do platonismo que, nesses casos, não responde à questão do de muitos. Platonistas encontrarão meios de revidar a essa espécie de objeção. Segunda posição é do aristotelismo. Ela seria a ideia de que os universais existem nas coisas. Não é bem o que Aristóteles pensou, ele não, uma interpretação mais precisa, não creio que não seria bem assim, mas é interessante interpretar dessa forma porque é bastante claro. Os universais existem não no segundo mundo, não há uma duplicação dos mundos, mas existem no nosso próprio mundo. Se o nosso mundo desaparecesse, desapareceriam os universais. Eles existem nas coisas, mas eles continuam sendo únicos. Aristotélicos não assumem que todos os predicados significativos exprimem universais.
Ao inverso, somente universais necessários para explicar predicações verdadeiras é que são postulados. Assim, nós não precisamos admitir a unicornicidade no universo platônico, onde no céu platônico existiria os unicórnios, ou a unicornicidade. Não os unicórnios, mas a ideia de unicornicidade. Ora, mas para o aristotélico não é necessário. Os unicórnios não existem e nós não precisamos admitir que exista a ideia da unicornicidade. Assim, os universais não precisam ser não espaços temporais. Eles subsistem no céu platônico, mas só enquanto instanciados. Universais existem somente com as coisas, junto às coisas, de algum modo que os instanciam. Essa é uma visão mais parcimoniosa, porque ela não duplica os mundos. Você não tem o nosso mundo visível mais o mundo dos universais. Eu acho que essa é a grande vantagem. A grande desvantagem é que ela é claramente inconsistente. Você não pode ter um universal único junto com uma multiplicidade de objetos. Por exemplo, o azul e os objetos que são azuis. O azul no mundo unindo as coisas que são azuis. Nem Aristóteles parece que pensava realmente assim. Bom, Armstrong é um maior filósofo australiano do século XX. Ele popularizou essa visão. Para ele não há propriedades não instanciadas, nem a propriedade de não autoinstanciação ou uma relação de instanciação. E ele sequer assume que existe virtude, cor, forma, sabedoria. Para ele, é a tarefa da ciência total, concebida como investigação total, determinar quais são os universais. Quer dizer, as propriedades que realmente existem são aquelas que são descobertas pela ciência. Essa seria, portanto, uma investigação a posteriori. Primeiro vem a ciência decide quais são os universais e fim de papo. Bom, problemas com o aristotelismo. Trazer os universais para a Terra, os universais aristotélicos têm um traço misterioso que os universais platônicos não tinham. O universal está em muitos lugares ao mesmo tempo, como eu já havia notado. Assim, você tem essa instanciação de carga elétrica nessa tela de computador, para ver uma instanciação de carga elétrica, e na tela de outros computadores, a quilômetros, a milhares de quilômetros de distância. E é a instanciação de uma mesma coisa, exemplificação de uma mesma coisa que está aí. Então a propriedade de carga está em vários lugares ao mesmo tempo, mesmo lugares muito distantes, digamos, em outro planeta, em uma outra galáxia, em que existam cargas elétricas. Isso é bastante estranho e bastante inconsistente, ao menos a prima facie. Agora, vamos então à alternativa geral, que são os nominalismos. A primeira delas é o nominalismo dos conjuntos. Segundo o nominalismo dos conjuntos, existem propriedades, mas elas não são universais. Aqui as propriedades são identificadas com conjuntos, com classes. Então, você pode dizer que A é F, A tem a propriedade F, C e somente C, A é membro do conjunto dos Fs, que é a propriedade F, é o conjunto dos Fs. Bom, predicações de perstinência, ser membro, pertencer, podem ser consideradas como brutas. Aqui fica como sendo fora do escopo da teoria, porque pertence à própria teoria. Bom, conjuntos e pertinência a conjuntos são coisas menos estranhas do que universais e instanciações. A condição de identidade de conjuntos é que eles possuem os mesmos objetos. E isso é fácil. Se isso acontece, a propriedade é a mesma. Mas há dificuldades. Por diferentes propriedades pode se instanciar em um mesmo conjunto de objetos. Por exemplo,
animais com coração e animais com rins. O conjunto é o mesmo, porque todo animal que tem coração tem rim. Todo cordata é renata. Como todos os animais com coração têm rins, o conjunto deles é o mesmo. Logo devem ser uma mesma propriedade. Outro exemplo. Todos os burros falantes são porcos voadores. Devem ser uma mesma propriedade, posto que ambos os conjuntos são o mesmo, que é o conjunto vazio. Uma solução para o problema é expandir a nossa ontologia. Essa foi a solução de David Lewis. Para ele, todos os mundos possíveis são reais. Todas as possibilhas são atualidades. Assim, as classes são diferentes, pois há mundos possíveis nos quais animais com coração não têm rins, e há mundos possíveis nos quais existem burros falantes que não são porcos voadores. Existem atrações nisso. A abundância do conjunto de possibilia os torna bons candidatos a significados de predicados, e nesse sentido eles são como os universais platônicos, se comportam como eles. Mas há um preço ontológico muito grande. Conjuntos não são ontologicamente inocentes. São abstrações, algo que existe acima e além de seus membros. Ainda mais assustador é que realistas de conjuntos devem admitir que a realidade contém entidades como Pégaso, que prima facie existem somente como possíveis. Isso é um preço ontológico bastante alto. Finalmente, predicados que são necessariamente satisfeitos se tornam sinônimos. Exemplo: é sábio ou não é sábio? Está zangado ou não está zangado? Ora, ou uma coisa ou outra. Se tornam sinônimos, porque se aplicam geralmente. Tem a mesma classe a que se aplicam, supondo que para todas as coisas você pode dizer é sábio ou não é sábio, está zangado ou não está zangado. O mesmo vale para é sábio e não é sábio, está zangado e não é sábio, e não está. Ambos se referem ao conjunto vazio. E, portanto, dizem a mesma coisa. Há uma outra solução que eu particularmente prefiro, porque não duplica os mundos, e que é nova, foi inventada, é a única delas que é realmente nova. Única não, mas é realmente a única que é realmente nova. É o nominalismo dos tropos. Tropos existem, são propriedades particulares, isto é, particulares abstratos, são propriedades espaço-temporalmente localizadas, como por exemplo, esse vermelhinho que vocês estão vendo aqui é um tropo. Esse branco que vocês estão vendo aqui, esse quadrado que vocês estão vendo, tropos podem ser apontados. São as propriedades locais, espaço-temporalmente localizadas. Todo mundo sempre soube que isso existe. Aristóteles falava de algo assim. Russell, por exemplo, falava de algo assim. No entanto, ninguém deu bola. Até que Donald Williams, em 1950 e poucos, escreveu artigos sugerindo que todo o universo, toda a realidade, poderia ser construída usando tropos como pedrinhas de construção. Essa é uma ideia extremamente original, considerando a tradição, e um rompimento muito grande, alguma coisa realmente nova, inovadora, nesses 2000 anos de discussão sobre universais platônicos, aristotélicos ou nominalismos de sopro de voz ou sei lá o que. Esse é o nominalismo modesto dos tropos. Existem, aliás, eu estou me confundindo. Exemplos de tropos são, por exemplo, um som que você ouve, alguma coisa que você vê, alguma coisa que você, a solidez da mesa que você, ou a frieza, ou algo que você toca.
São objetos de atenção seletiva. Você está diante do mar, você pode ouvir o ruído das ondas, você pode ver a cor do mar, cinzenta, azul, verde. São tropos, ou conjuntos de tropos. Você ouve uma sinfonia, aquilo é um conjunto articulado de tropos. Então, dá para se entender intuitivamente o que seja. Os autores distinguem duas formas de teoria dos tropos. A teoria mais simples, modesta, você diz que A é F, A tem a propriedade F, C e somente C, A tem F-idade, que é um tropo. Tem o tropo de F. Por exemplo, A é azul, C e somente C é azul, aquela coisa que você está apontando enquanto tal. Nominalismo modesto dos tropos termina aqui dizendo que tropos são brutos. E não precisa ir adiante. Agora, o Donald Williams e outros, eles construíram nominalismos de tropos mais ambiciosos, sustentando que é uma relação especial unindo tropos chamada de compresença. E compresença é estar junto, na mesma localização, ou semelhante localização espaço-temporal de uma multiplicidade de tropos. Esses tropos são compresentes. Coisas particulares são conjuntos de tropos compresentes. Então, você poderia explicar coisas materiais, coisas particulares, e assim construir um mundo a partir de tropos, começando com as propriedades espaço-temporalmente localizadas, como forma, cor, etc. Além disso, eles explicam o que em verdade são aquilo que chamamos de universais. Universais, para o nominalista dos tropos, nada mais são do que conjuntos de tropos que são idênticos a um certo tropo. Simples. Por exemplo, o conjunto dos tropos de sabedoria, que são idênticos àquela sabedoria ali que a gente encontrou em Sócrates. Ou o que é o azul. O azul é o conjunto dos tropos de azul que são idênticos, do conjunto daqueles tropos que são idênticos a um exemplo particular de azul que eu estou dando. Por exemplo, esse azul aqui, os semelhantes. Você pode encontrar alguma coisa mais precisa, por exemplo, o vermelhão da China. Eu acho que isso aqui é vermelhão da China. Então, há uma nova explicação da predicação via conjunto de tropos. A é F, A tem a propriedade F, C e somente C, A intersecta o conjunto dos Fs, onde intersecta significa pertence. A tem a propriedade F, C e somente C, A pertence ao membro, é membro do conjunto dos tropos idênticos a F, ao F exemplificado. Assim, Sócrates é sábio porque Sócrates é um conjunto de tropos compresentes que compartilha um membro com a sabedoria, que é um conjunto de tropos idênticos. Assim você explica a proposição Sócrates é sábio em termos ontológicos. E esses tropos idênticos incluem a sabedoria de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, etc. Os defensores da teoria dos tropos começam a divergir quanto à questão de se saber quais são os tropos que existem. Você pode dizer que cada predicado diferente é um tropo diferente. Existem predicados muito complexos. Você pode dizer também que, numa visão minimalista, só as entidades científicas são tropos. A evidência da teoria dos tropos está no senso comum. Por exemplo, a ponte caiu por causa da fraqueza dos cabos. E a fraqueza dos cabos são tropos de não sei, fraqueza ou de falta de tropos, talvez. Problema, certas predicações, como não propriamente ter, com presença, por exemplo, ser idêntico a, precisam ser brutas. Assim, isso minimiza, mas não acaba com as extravagâncias ontológicas. Talvez o defensor da teoria dos tropos tenha soluções, assim como o platonista terá suas soluções.
Finalmente, os autores expõem o nominalismo austero. É uma teoria ainda mais abstêmia de extravagâncias. Ele nega que existam propriedades. Não há propriedade de espécie alguma. É à primeira vista difícil de aceitar, pois parece negar o óbvio, que se possa dizer, por exemplo, que Sócrates é sábio. Isso lembra o nominalismo medieval daquele filósofo que disse que as predicações são sopros de voz. Mais ou menos essa é a posição de Quine. Eis o que Quine diz. Pode-se admitir que há casas vermelhas e rosas vermelhas e pôr de sol vermelho, mas negar que haja algo em comum, a não ser como maneira popular enganosa de se falar. Não há uma coisa em comum que faça Platão e Sócrates sábios. Eles são sábios. Isso é tudo que a gente precisa dizer. Armstrong chamou a isso de nominalismo do avestruz, por ignorar que a predicação demanda uma explicação. Há, contudo, esses autores defendem muitas verdades de senso comum que parecem comprometer-nos com propriedades contra essa teoria. Por exemplo, se diz que Sócrates tem sabedoria, que Platão e Sócrates têm em comum a sabedoria, Platão e Sócrates têm algo em comum, que humildade é uma virtude. Há nominalistas austeros que ainda assim tentam uma defesa, como eles pretendem. Eis as paráfrases que os autores do livro apresentam para 3 e 4. 3 ao invés de Platão e Sócrates têm algo em comum, Sócrates é de algum modo e Platão do mesmo. Isso não é a mesma coisa que dizer que eles têm algo em comum. Humildade é uma virtude. Se algo é humilde, então humilde é algo que é virtuoso. Eis a paráfrase, sem precisar se recorrer à propriedade. Eles não defendem que essa é a melhor ontologia, mas defendem apenas que essa é a última ontologia com a qual ainda podemos trabalhar. Resumindo as principais formulações, nós temos os realismos, o nominalismo dos conjuntos, o nominalismo dos tropos. Não sei se as relações poderiam ser tropos. Há uma discussão, isso talvez leve a uma redução ao infinito, mas, resumidamente, é isso. Melhor maneira de se prosseguir com o assunto é comprando o livro da Cambridge University Press.